Sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Magui. E bem, é o seguinte, estou aqui dessa vez para expandir um pouco mais sobre esse assunto da FitGirl, que muitos têm algumas dúvidas bem específicas, alguns podem ter uns erros também bem específicos, que são raros de acontecer. E aqui no canal, no canal do Nutris, já fiz alguns vídeos falando da FitGirl, para que eu considero a melhor fonte, quando utilizado no Hydra Launcher, algumas questões que envolvem a questão da CPU, quando ela puxa bastante recursos, também sobre aquela checkbox se deve marcar ou não para limitar 2 GB de RAM. Já falei sobre esses assuntos e aqui em específico eu peguei um erro que é muito comum, mas muito comum mesmo de acontecer, principalmente se você vai jogar dali, se você vai pegar um jogo ali na FitGirl e ele já é um pouco antigo, passando aí de uns 8 anos para mais. Eu acho que cerca de uns 5 anos não tem muito desse problema, mas ali em volta de uns 8 anos por aí para mais, cerca um pouco menos, pouco mais, esse erro é muito, mas muito comum mesmo de acontecer. Então, basicamente, o que acontece? Esse erro que está mostrando aí na tela para vocês, se você ler ele, prestar bem atenção, ele fala que é um erro que envolve um download. Ele diz que é basicamente quando ele está tentando baixar algo, ele está tentando realizar o download de algo e não está conseguindo. E justamente este é o problema. Então, muitas pessoas acabam passando despercebido por esse problema, achando que é algum problema específico com a FitGirl, com o setup ali, com o instalador da FitGirl, achando que o problema é com a FitGirl em si, o instalador dela, mas na verdade não. E isso eu até entendo, tá? É justificado achar que esse é o problema, porque esse problema dá justamente quando você aperta install. Olha só que interessante. Quando você aperta instalar, esse problema acontece. Então aí acaba dando essa confusão, achando que o problema tá no instalador, mas na verdade não. Como vocês podem ver aí na tela, existem essas opções onde diz para baixar o DX, que é basicamente o DX de água, o DirectX, e também o VC Redist, que é basicamente o Redist, aí, o distribuível, que tem diversos outros tipos de componentes, como Net Framework e outros semelhantes, que basicamente servem aí de componentes de background para que o jogo rode corretamente, rode aí no Windows perfeitamente. Os componentes que o jogo utilizou ali, ele necessita deles para que ele rode, sem eles ele basicamente não funciona. Então, resumidamente é isso. Ele precisa desses componentes, senão ele não funciona. E aí você pode baixar a FitGirl, ela já facilita esse processo de download para que você baixe e instale eles pós processo de instalação do jogo em si. E aí o que acontece? Por que eu comecei o vídeo falando sobre essa questão de que é muito comum de acontecer com jogos de uns 8 anos para mais, por volta disso? Porque justamente quando você baixa o jogo e ele tem esse período, né, essa idade, digamos assim, esses links, quando você está no instalador da FitGirl e você aperta em instalar, marcando eles para você baixar o DirectX, baixar esses VC Redits, que podem ser vários, e acontece que esses links já não estão mais presentes. Então não importa se você está ali com a internet desligada para fazer a instalação, ter a internet desligada, habilitada, não importa, porque ele vai buscar aquele link e não vai conseguir chegar. O link pode estar quebrado, o link já pode ter caído, o link pode ter acontecido diversas coisas com esse link em questão, depois desses anos que se passaram, e o download ali, o instalador, não consegue chegar a esses links para baixar ali na pasta do jogo que vai ser instalado. E para que você execute, né, ele automaticamente pós-instalação. E aí acontece que dá esse erro. É muito simples ali de tentar, né, contornar esse erro posteriormente, quando você entende ele. E aí esse erro acontece, causa confusão em algumas pessoas, e para contornar esse erro é muito simples. Basta ali na hora da instalação, você desmarcar essas opções de download, você olha ali, que tá falando que é download, tá falando que precisa baixar alguma coisa, você desmarca. Tá falando download, VC Redist, não sei o que, desmarca. Download, VC Redist, não sei o que, desmarca. Download DirectX, ou update DirectX, né, se não me engano é assim que tá no setup da FitGirl. Download, update DirectX, você desmarca também, porque ele vai tentar baixar uma atualização do DirectX, às vezes esse link pode estar quebrado ou coisa do tipo, mas às vezes do DirectX é o mais normal de funcionar, porque ele baixa, se não me engano, do site oficial do DirectX para realizar o update. E o VSRedist também, né? Mas aí, como são componentes antigos, às vezes nem tem mais suporte ou coisa semelhante. E aí já caiu ou foi atualizado, várias coisas podem ter acontecido novamente. E aí você desmarca e continua o processo de instalação normalmente. Só que aí eu gostaria de trazer os poréns, porque aqui nesse ponto o problema já foi solucionado. Você obteve esse problema na hora da instalação, você desmarca, consegue instalar normalmente sem nenhum problema. Mas aí tem um porém. Novamente, se você
nunca instalou esses componentes, o jogo não vai rodar. Como eu comentei, você precisa desses componentes para que o jogo funcione, para que você consiga executar o jogo e jogar ele sem nenhum problema, sem crashar, sem nada. Mas aí, se eu tô te dizendo para desmarcar e não realizar o download, como que você vai jogar o jogo? Então, se você já realizou o download de diversos jogos da FitGear e marcou esses componentes sem nenhum problema, então você já tem eles aí no seu computador e não precisa baixar novamente, não precisa instalar eles novamente, porque eles já estão aí na sua máquina, já estão aí no seu sistema. Então você já poderia pular eles e você vai jogar o jogo sem nenhum problema, porque você já tem eles instalados, porque você já baixou outros jogos na FitGear, então eles já estão aí na sua máquina, porque você já realizou a instalação. Só que aí existe a possibilidade de você nunca ter instalado o jogo da FitGear, foi a sua primeira instalação, ou às vezes você nunca instalou esses componentes desse jogo específico. Pode acontecer, tem essa possibilidade. Então o que eu te indico? Para você não ficar perdendo tempo, não ter que procurar os sites oficiais da onde estão os Reddits, atualizar o DirectX, ou componente específico para esse determinado tipo de jogo, o que eu te indico é uma opção muito mais simples, muito mais fácil. Utilizar o Hydra Launcher. O Hydra Launcher aí eu já tenho diversos outros vídeos aqui no canal, onde eu comentei um com o Dutra também. Tem diversos vídeos aqui sobre ele, sobre a segurança, se vale ou não a pena utilizar. E para esses casos de componentes, o Hydra Launcher ele serve muito bem com um único botão, com um único clique. Você abre ali o Hydra Launcher, vai em ajustes, ali em configurações, ajustes, na primeira opção, na primeira página ali, descendo lá embaixo vai ter ali uma seção falando de componentes para os jogos. Você aperta no botão de instalar e segue ali com o processo de instalação dos programas específicos e pronto. Então, se você está tentando instalar um jogo pela FitGear e você obteve esse erro falando que o download não foi possível e tal, esse erro em específico, você desmarca essas opções de realizar o download ali no setup, na instalação, desmarca eles, prossegue com o processo de instalação normalmente, sem nenhum problema, e aí o jogo não está executando, o jogo não está abrindo, então quer dizer que você nunca instalou esses componentes. Pode ser que nas outras instalações da FitGear você não instalou eles porque o jogo não pediu. E aí você vai no Hydra Launcher, aperta ele em instalar e instalar normalmente. O que você já tem instalado vai manter, e o que você não tem instalado vai ser instalado para que você jogue esses jogos um pouco mais antigos. E aí você consegue contornar esses problemas sem nenhum problema. Enfim, é bem simples, é um vídeo mais curto para falar sobre esse erro que é muito comum de acontecer. Muitas pessoas falam e causam essa confusão de que o problema está no setup da FitGear em si, mas na verdade não, o jogo ele que está realmente bem antigo e esses links de download para esses componentes às vezes nem estão mais no ar, atualizaram ou coisa semelhante. E aí, espero que isso tenha ficado esclarecido para todo mundo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela sua audiência e até a próxima.